Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2023. Nós estamos no quarto trimestre, estudando sobre o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Lição número 13. O propósito de missões. Para a nossa meditação nesta segunda-feira, a leitura indicada está em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Para essa leitura, o título dado foi Uma ordenança para pregar o Evangelho. Está escrito assim na palavra de Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Você já precisou fazer uso de um manual de instruções? Como, por exemplo, na hora de montar um móvel, na hora de ligar um aparelho, uma máquina, fazer funcionar uma máquina mais complexa ou montar um móvel maior, mais complexo, com várias partes. Provavelmente você já teve que lidar com algum manual, ou se não teve que lidar, vai ter que lidar um dia, né? Seja para apenas ler, seja para seguir o manual, né? E geralmente quando nós temos que lidar com um manual de instruções, é preciso seguir as instruções que estão dadas ali, né? O manual geralmente apresenta, por exemplo, as partes de um objeto, como por exemplo um guarda-roupas, um armário de cozinha, ou então apresenta as partes de um aparelho, como um celular, né? E aí em seguida esse manual diz como proceder com aquelas partes, né? Como agir, como que o proprietário, como que o montador deve utilizar cada peça, cada parte, cada parafuso e, enfim, e assim existe também uma sequência de organização. Existe um modo de utilizar cada parte, ou cada componente, ou cada peça. Os irmãos devem se lembrar que é necessário seguir essas instruções dadas pelo fabricante, porque caso contrário, pode haver a possibilidade de se montar um móvel de maneira errada, ou que aquele aparelho eletroeletrônico, tecnológico, venha a apresentar falhas, por exemplo, na utilização, né? Mas pode ser também que mesmo não seguindo cada regra ou a regra na sequência, pode ser que funcione, pode ser que dê certo, né? Mas com a palavra de Deus, essa questão de dar certo não funciona bem assim. Porque nós, servos de Deus, nós não nos guiamos pelo pragmatismo, né? O pragmatismo ensina ou leva a entender que o que importa é se dá certo. Então, se der certo, ok, pode seguir, né? E nós sabemos que existem, infelizmente, muitas igrejas hoje se guiando, se pautando pelo pragmatismo. Então, eles vão atrair
Eles querem alcançar jovens, eles colocam coisas fora da palavra de Deus para atrair. E a justificativa que dão é que está dando certo. Ah, deu certo, então é de Deus. E não é bem assim, porque a palavra de Deus não só dá a ordem, não só diz o que tem que fazer, e também a palavra de Deus ensina como fazer. Ou seja, nós, servos de Deus, não nos pautamos pelo pragmatismo, pelo que dá certo, mas nós nos pautamos pela palavra de Deus, porque para nós só a palavra de Deus é a regra de fé e de prática, ou seja, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Ou seja, as nossas práticas são pautadas, são guiadas, são orientadas, são conduzidas pela palavra de Deus. E é assim que nós precisamos fazer em relação aos nossos alunos, nas nossas aulas de EBD e na nossa conduta pessoal. O texto que nós lemos hoje mostra um mandamento, uma ordenança do Senhor para que nós saiamos. E aqui, lendo a versão Nova Almeida atualizada, que é uma das duas versões oficiais das Assembleias de Deus, o texto no versículo 19 diz para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Então está aí a ordem, o comando, Ide e fazei discípulos de todas as nações, Vão e façam discípulos. E como que se faz o discípulo? Como se segue qual é o manual? Qual é a sequência? Qual é a ordem? O Senhor Jesus ensina dizendo que é para nós fazermos discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, fazer discípulo inclui o batismo na água ou o batismo nas águas, Fazer discípulo inclui o batismo por imersão, como mostra o exemplo de Jesus, que quando foi batizado por João, diz o texto que ele saiu logo da água. E aí o pai falou, este é meu filho amado. Então, o Senhor Jesus saiu. Se ele saiu é porque entrou. Ou seja, o batismo é por imersão e o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa, aliás, é a única oração que é feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As demais orações que nós fazemos são em nome de Jesus. Então, lá no púlpito, na hora da refeição, ou em casa, ou no devocional, ou na intercessão que nós fazemos, por exemplo, na igreja, nas orações de abertura, nas orações por um enfermo, enfim, essas orações todas são em nome de Jesus. A única oração que tem essa fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é no batismo, que faz parte da sequência do Ide. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Mas o Senhor Jesus também ensina que, no versículo 19, começando, diz assim, na versão que eu mencionei há pouco, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, uma das tarefas essenciais do ID é ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou os servos dele. E aqui está a tarefa essencial da escola dominical, que é ensinar, certo? A tarefa de ensinar. Você, professor, tem a oportunidade neste próximo domingo de mais uma vez exercer essa bênção de ensinar a palavra para que os discípulos, os servos de Deus, as pessoas que ouviram o Evangelho, sejam discípulos. Nós temos que fazer discípulos. Veja que nós não fomos comissionados pelo Senhor para fazermos membros
de igreja ou para fazermos outra coisa senão fazer discípulo. E para que alguém seja feito discípulo, esse alguém precisa ser ensinado. E é isso que o Senhor Jesus nos mandou a fazer, que nós ensinemos as pessoas a obedecerem, a guardarem o que o Senhor Jesus mesmo nos ensinou na sua palavra. Então está aí o modo. Como ide? Como que é esse ide? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não só, ensinando as pessoas a guardarem. Essas pessoas, quer dizer, os discípulos a guardarem todas as coisas, não só as partes mais famosas da Bíblia, não só o Salmo 23, não só o Salmo 1, não só o Salmo 91, não só Mateus 5, todas as coisas, todas as coisas. Então, que o Senhor capacite você que vai ministrar essa aula no próximo domingo, que o Senhor use você como um instrumento útil nas mãos dele, para que o nome do Senhor seja glorificado pelo cumprimento dessa ordenança. Amém.